Nas redes sociais, o transtorno que mais se fala hoje em dia é o TDAH. Ou você conhece alguém que tem, ou todo mundo tem, né? Bem-vindos ao nosso segundo episódio da nova temporada. E estamos nesse cenário novo aqui na Tidele, maravilhoso. E para falar sobre esse assunto, esse transtorno tão comentado, eu trouxe ela, que é especialista no assunto, Maíra Roazzi. Mas antes disso, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sucos OK, que enviou água de coco e suco de uva, que são sucos 100% fruta, não tem adição de açúcar, não tem conservante, de frutas colhidas diariamente, ao Grupo Frutaria, que envia essas frutas deliciosas. Hoje a gente está gravando de dia, então nada mais refrescante do que ter essas tangerinas. A Florância Ateliê Botânico, que envia essas flores lindas, que deixam o nosso cenário mais aconchegante e mais florido. Com vocês, Maíra Roazzi. Bem-vinda, Maíra. Obrigada. Que prazer te ter aqui. Obrigadíssima. A gente finalmente conseguiu, né? A gente se conhece de rede social. De rede social. Finalmente bateu um papo. Na verdade, eu já fui no seu consultório porque meu filho fez o parecer neuropsicológico lá, a avaliação neuropsicológica, não é isso? Com sua colega. E minha filha está fazendo, concluiu também agora, há pouco. E aí eu acho que da última vez que eu fui, foi que a gente se encontrou. Foi. Maíra, você tem mestrado em psicologia cognitiva, doutorado, pós-doutorado em psicologia do desenvolvimento. Me conta como você começou essa tua trajetória, principalmente relacionada ao TDAH. Ok, assim, vamos lá. Foi uma trajetória bem atípica, né? Diferente de que ela fez faculdade, gostou de estudar, estudou sobre TDAH. Não. Então, eu comecei como... Você... Assim, eu já vou antecipar, né? Você tem TDAH, seu filho... Tenho. Tem pessoas na sua família que têm também. Tem, mas eu não sabia de nada disso. Então, vamos lá, conta aí pra gente. Começou? Então, começou assim. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Até então, planejava trabalhar nessa parte acadêmica, como professora universitária. Era meu plano até então. Quando eu voltei do doutorado para o Brasil, e aí eu tenho dois filhos, né? Então, minha filha mais velha, ela começou a aprender a ler, escrever, e tudo fluiu tranquilo. Eu acho que isso me ajudou muito a perceber o que era típico e o que era atípico. Que a minha filha teve um desenvolvimento típico, comportada, não tinha problema na escola, educadinha, fazia as tarefas, aprendeu a ler, escrever, tudo sem nenhum estresse. Aí, quando eu tive meu segundo filho, quando ele começou a ir para a escola, começaram os atrasos, né? Primeiro, ele era um bebê tranquilo, mas não foi uma criança pequena que me deu tanto trabalho, mas demorou para aprender a falar. Começou aí um atrasozinho de fala. E aí, quando começou a ir para a escola, rodava muito em sala de aula, não conseguia ficar muito sempre sentado durante as instruções, conversava muito e tinha que estar sempre com um objeto na mão. A professora disse, eu mando ele guardar, mas ele quer estar sempre com um objeto na mão. Até hoje é assim. Está com 14 agora. E aí, nessa época, ele tinha que aprender as cores, os números, e aí ele começou a ter dificuldade de aprender as cores, dificuldade de aprender os números. E aí a professora começou a chamar, e eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou estimulando ele direito, boto aula particular. E a gente começa a se sentir culpada. Com certeza, com certeza. Meu filho, o primeiro, já foi atípico. Então, assim, eu já tive essa porrada de De primeira, eu digo, a minha sorte foi que eu tive um sem dificuldade e outro com dificuldade, eu pude entender e até me perdoar um pouco. Eu disse, se fosse culpa minha, eu tinha errado mais no primeiro do que no segundo. Mas, enfim. Então, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. E, recentemente, nessa época, eu trabalhava numa escola, como psicólogo escolar, e eu estava começando a trabalhar com crianças com transtorno de aprendizagem. Isso há 14 anos atrás. 14 anos atrás. Isso. Na época, eu voltei do doutorado e aí me ofereceram um emprego, eu estava esperando fazer um concurso. Eu digo, vou ficar aqui uns 6 meses, um ano. Acabei ficando 8 anos nessa escola, que eu amei trabalhar lá. E lá foi a minha faculdade de TDAH. Foi 8 anos de escola. Quando eu soube de você, sobre você, eu já sabia que você era da escola. Que quando me indicaram. Entendi. Porque lá aprendi muito, porque lá tinha as crianças, eu via as crianças sofrendo. E aí eu sou pesquisadora, então eu dizia, ai meu Deus do céu, a gente tem que arranjar um jeito de ajudar essa criança. Aí eu ia lá, saía pesquisando, eu e as professoras, o que a gente pode ajudar com essa criança que não consegue cortar, que não consegue decorar os números? E a gente saía, e eu fazia isso para as outras crianças, não para o meu filho, porque até então meu filho estava aprendendo a falar.
Quando começou a eu perceber que meu filho estava tendo dificuldade, eu digo que esse prévio foi minha preparação para ser mãe de Lucas, né? Porque eu já entrei sem ser tão desprovida de conhecimento. Eu imagino que para você que não tinha nenhum conhecimento deve ter sido bem difícil. É engraçado que, assim, eu acho que é muito importante a gente falar das nossas experiências, né? Porque as mães até se identificam. Eu acho que por eu ser mãe muito nova, eu fui mãe com 25 anos, Henrique, com 1 ano, ele já apresentava dificuldades. Seja para comer sozinho, tudo, falar, escrever. Ele começou a falar junto com a irmã mais nova, então daí você tira o atraso dele, né? Mas Henrique, ele não tinha essa coisa da inquietação. Ele é mais disperso. Mas ele tinha muito da coceira, que era cunho emocional, ansiedade. Então, eu acho que talvez o seu filho ficava muito com o objeto na mão, já o meu era coceira. Né? Então, as mãos dele ele usava para se coçar. Que isso era horrível, porque ele tinha milhares de feridas pelo corpo. Eles adoram ficar feridas, né? Adoram, e eles ficam catucando e não sabem o tempo que eles estão ali catucando, e sangra, e ele não para. Enfim, então, eu acho que pelo fato de eu ser muito nova, eu nunca me senti culpada. Eu era muito tranquila e muito bem resolvida. Eu acho que isso me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente julgada pelo outro, pelas outras mães. Exato. Né? Que isso é uma das coisas que eu acho que é a nossa maior dor. Né? Você, ao mesmo tempo que você sabe que você não tem culpa, que você tem que estar ali tranquila para ajudar seu filho da melhor forma, mas os outros lhe julgam, né? Esse menino que não para, esse menino não foi educado, esse menino que não para de se coçar, tem algum problema. Você está levando o médico? Exatamente. Você já foi para o médico. É mais ou menos por aí. E assim começa a jornada de uma mãe com uma criança com TDAH, né? É uma jornada... Porque eu acho que a gente não tem como falar de TDAH infantil sem falar da mãe e do pai, porque eu acho que o TDAH ele não acontece com uma pessoa, ele acontece no núcleo familiar. Então, o que aconteceu na minha casa foi isso. O Lucas começou a ter dificuldade. Na época, eu tinha começado a trabalhar na escola e eu tinha percebido que minha irmã, que já é bem mais velha, vamos dizer, minha irmã mais nova, mas que na época tinha uns 20 anos, eu olhei assim para minha mãe e disse: mãe, eu acho que a Camila tem alguma coisa. E na época a gente fechou o diagnóstico de Camila de dislexia. Então, como eu estava com a dislexia na cabeça, eu falei: pronto, o Lucas tem dislexia, vai ver, é isso que está fazendo ele ter essas dificuldades. E aí a gente foi caminhando para todo o processo de investigação. Só que ele era muito pequeno, entendeu? Ele era muito pequeno, então a gente não podia investigar, porque você sabe, dislexia a gente só consegue fechar lá para os 8, 9 anos de idade, o diagnóstico. Então, começaram as intervenções. Pois é, Henrique ele foi diagnosticado com dislexia visual aos quase 13 anos de idade. A dislexia visual é mais tarde, e a clássica é com os... que a dislexia clássica, você vai ter um prejuízo em aprender a ler, né? A decodificação leitora. E a visual é um prejuízo maior na compreensão leitora. Então, a primeira criança tem que aprender a ler para depois você ver que ela não está conseguindo entender o que ela lê. E olha que quem diagnosticou Henrique foi uma pessoa maravilhosa, né? Que você conhece, que é a Luciana Cedrinho. Eu quero muito chamar ela aqui. Ela é minha fada madrinha, de casa, porque Lucas ama ela. Ela é maravilhosa. E eu acho que nós mães também amamos ela, né? Porque ela acolhe, ela é incrível. E aí, como o Henrique demorou muito a falar, muito a escrever, muito a ler, ele demorou muito a ser diagnosticado com relação a tudo, até para fazer a avaliação neuropsicológica com vocês na sua clínica. A gente precisou esperar com que ele tivesse uma fluência melhor de leitura e de escrita. Exatamente. Então, assim, ele foi diagnosticado com 9 anos de idade. Por aí mesmo. E aí termina que existem atrasos, existem lacunas de aprendizado, né, até 8 anos de idade dele, que isso vai, como é que eu falo? Isso vai dificultando até hoje. Não só a lacuna, como também o sofrimento emocional que essas crianças, né, passam. Porque aqui a gente está falando de crianças com TDAH e transtorno de aprendizagem, que são crianças que, além do TDAH, dispersão, hiperatividade, também vão ter muita dificuldade para aprender. Isso gera um sofrimento emocional interno muito grande. São crianças que carregam um sofrimento, porque elas são acostumadas a todo mundo fazer e eles não conseguirem. Se mata de estudar na prova para tirar um 6, né? Não consegue decorar as coisas. A tarefa está sempre garranchada. Eu estou amando escutar isso.
Porque é assim mesmo, é assim. Elas derrubam as coisas, elas perdem as coisas, elas atrasam todo mundo, elas levam reclamação o tempo todo. Então, isso tem um peso, isso tem um peso que elas carregam. E aí, por isso que a gente, aí já entrando um pouco aí no TDAH, a gente já, o TDAH entrando aqui na entrevista, no podcast, a gente começa a ter que o TDAH raramente ele vem só. Geralmente ele vem com uma comorbidade. São poucos, diria que 30%. Eu estou jogando assim do topo da minha cabeça essa estatística. Talvez não TDAH puro. A maioria vai vir com transtorno de ansiedade, ou com a dislexia, ou a descalculia, ou alguma outra comorbidade em associação. Geralmente vem o combo, né? Pois é, lá em casa é dislexia visual, ansiedade Déficit de atenção. e TDAH. Que é do tipo desatento, né? Me tira uma dúvida, eu já passando por cima do meu roteiro aqui. Ah, não tem roteiro para quem tem TDAH. O roteiro é não ter roteiro. A dislexia e o TDAH, eles são genéticos? São. Porque meu marido, ele tinha dislexia, ou tem, Sempre tem, não deixa de ter. e ele tem TDAH. Né? E eu sempre dizia, a culpa é de Fábio, até eu ser diagnosticada. Vamos lá. Vamos falar um por um, né? Então, na maioria dos casos, o TDAH ele é genético. Eu diria que, de acordo com, se a gente for ver o Manual de Estatística da SM, 70 e poucos % dos casos são genéticos. Ou seja, vai ter alguém na casa, na família, que vai ter algum traço parecido, seja um tio, um avô, um primo. E aí não precisa Minha ser mãe igual. foi diagnosticada esse ano. A minha mãe com 64. Minha mãe tá adorando. Eu não posso falar a idade da minha mãe, tá? Porque senão ela me mata. Mas assim, mãe foi diagnosticada esse ano, não sei por que ela resolveu fazer um parecer neuropsicológico e ela foi diagnosticada e aí a médica até perguntou se ela queria tomar medicamento. Ela disse, não quero não, posso viver mais o resto da vida sem. Mas ela não quis, mas ela foi diagnosticada. Minha mãe é arquiteta e aí a gente fez até uma live com ela no Instagram, no canal do Instagram, sobre diagnóstico, porque quando o meu diagnóstico saiu do meu filho e de todo mundo, aí minha mãe, um dia ela falou, eu acho que eu tenho esse negócio, tu jura? Eu tenho certeza, mãe. Eu sempre cheguei atrasada em tudo, né? A vida inteira. Você? Não, minha mãe me levava atrasada para tudo. Eu sou atrasada demais. E é uma coisa que eu tento trabalhar em mim. Eu não, eu digo que eu fui traumatizada pelos meus pais. Quando eu chegava atrasada, eles sempre me atrasavam para me buscar. E aí, o que acontece? Hoje em dia, eu tento não atrasar. Eu fico até nervosa, né, com os atrasos. Pronto, então, aí o que acontece? A família acaba tendo o TDAH, né? A gente acaba diagnosticando a família toda. E assim é que começa, né, a jornada da gente. Aí você perguntou se era genética. A genética. Duas TDAH aqui, vai dar viu? Certo. Vai todo mundo rir aqui da gente. Ou se identificar. Né? E eu acho que é importante a gente ser bem natural. Eu não escondo meu TDAH. Eu também não. Eu deixo ele bem claro para todo mundo. Inclusive, eu brinco assim, quando eu faço minhas avaliações neuropsicológicas, eu faço os relatórios, eu entrego para a pessoa e digo, olha, tem algum errinho aí, tu me avisa que... Porque eu tenho TDAH, eu vou reler 20 vezes e ainda vai passar alguma coisa batida. Porque é assim que funciona, a gente tem que trabalhar com realidade. Não... E aí, se você for uma pessoa com TDAH querendo ser perfeita, você vai desenvolver um transtorno de ansiedade, basicamente, porque a gente tem dificuldade em ser perfeito em tudo, né? Esse é um ponto. Então, voltando, 70% genético, eu diria, do TDAH. Os outros 30% pode ser algum problema na gestação, no parto, desnutrição, mas não, a maioria dos casos que eu pego para avaliar realmente vem de uma genética. Às vezes, de prematuridade, se a criança ficou muito tempo na UTI, tem algumas coisas que podem acontecer no parto, na gestação, que podem desencadear um TDAH sem ele ser necessariamente genético. A dislexia, eu diria que quase todos são genéticas. A não ser que você tenha uma dislexia por causa de alguma lesão que você sofreu cerebral na região do cérebro que está envolvida na parte da leitura e da escrita. Entendeu? Entendi. Então, mas eu diria que a maioria então, lá em casa, genética na veia. Inclusive, quando a gente faz uma anamnese, que é a entrevista para começar a investigação do TDAH, um ponto muito importante é a gente investigar a família. Aí eu já vou falando aí para vocês. Então, tem alguém na família com TDAH? A resposta quase é não. Mas é não porque essa geração nossa anterior, ninguém tem diagnóstico. Não era diagnosticado. Aí o que eu pergunto aos pais? Tem alguém que bebe muito? Alguém irritado, alguém estressado, alguém depressivo, alguém ansioso? Porque geralmente esses adultos da nossa geração que não foram diagnosticados chegam na vida adulta com muitos divórcios, histórico de irritabilidade no trânsito, relação com o alcoolismo, ou um quadro depressivo, um quadro de ansiedade. E às vezes por trás disso tudo tem um TDAH que nunca foi diagnosticado.
Então, a gente começa a tentar ver quem na família... E eu respondi é candidato. recentemente a anamnese de vocês por conta da minha filha, né? Levou algumas horas para aprender. Não, foi super tranquilo, porque muita coisa lá era não, não, não. Mas quando chegou na parte de quem tem TDAH, eu, mãe, pai, avô, irmão. É por aí. Lá em casa foi engraçado, que tinha sempre uma história que minha mãe tem 4 irmãos, né? E os 4 irmãos viviam brigando na escola e sendo expulsos de escola. Minha mãe tinha que mudar a escola por causa dos irmãos. Depois eu falei, mãe, é tudo TDAH, mamãe. É tudo TDAH. Hoje em dia a gente olha, todo mundo na família da minha mãe tem TDAH. Ô, Maíra, como é que é? Como o TDAH é diagnosticado? Quem pode, de fato, fechar esse diagnóstico? Então vamos lá. É um processo inicialmente multidisciplinar, porque, como eu digo, o TDAH nem sempre ele vem só, ele vem acompanhado. Tem vários caminhos que você pode seguir. Eu diria que o ponto inicial é, se a escola sinalizar ou se você acha que você tem, é você procurar um médico. Então, você pode ir para um neuropsiquiatra, você pode ir para um neurologista, que são os médicos habilitados para fechar o diagnóstico de TDAH. Às vezes as pessoas vão no médico e dizem, doutora, foi uma sessão só, ele disse que eu tenho, eu não estou confiante nisso. Porque é um diagnóstico clínico, não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem, no momento, atualmente, para fechar o diagnóstico de TDAH. Então, o médico vai coletar informações, pegar um pouquinho de histórico de vida e, baseado, talvez, coletar alguns questionários, pedir para você preencher algumas coisas, e ele pode, talvez, no início do momento, já fechar. E algumas pessoas que já vão meio que com certeza ficam tranquilas, mas tem pessoas que ficam inseguras. E aí, o que acontece? Aí o médico pode, a partir daí, já começar o tratamento, mas às vezes não está claro o diagnóstico. Às vezes tem algumas coisas que estão turvas. E aí o médico pode pedir uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação com fonoaudiólogo, para a gente entender se é só um TDAH, se tem um TDAH, qual é a intensidade, se é um TDAH que vem só, se tem um transtorno de ansiedade junto, se tem é o meu caso. Transtorno de aprendizagem. E aí, por exemplo, uma criança com 6 anos que você desconfia de um transtorno de aprendizagem, você não vai conseguir fechar com 6 anos. Não. Então, o que você começa? Olha, temos uma hipótese de transtorno de aprendizagem. Vamos começar as terapias e ir investigando. Então, às vezes os pais ficam naquela neura de querer fechar logo o diagnóstico. E eu brinco assim, que o desenvolvimento infantil é um processo. Então, às vezes é claro o diagnóstico, às vezes não é. Então, qual é o meu papel como psicóloga, né? Ou como neuropsicóloga? Eu faço uma série de testes com as crianças, teste de QI, de atenção, foco, funções executivas, vejo a parte emocional, vejo a parte acadêmica e vou... Veja, não é porque ela está aqui, não, mas ela é a melhor. Ela é a melhor. Eu, assim, não é à toa que meus filhos foram para a clínica dela e eu comentei com ela que, assim, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Porque eu fui diagnosticada pelo meu psiquiatra, que ele também é especialista em TDAH, que é o Dr. Tiago. Inclusive, a gente gravou um podcast com ele aqui. Vou colocar na descrição, porque foi maravilhoso o podcast do Dr. Tiago. Vou te mandar. E assim, é muito importante a gente falar, né, da importância dessa avaliação. Eu quero muito fazer, doutor Tiago, eu acho que, assim, lógico, eu tenho TDAH, é fato, né, como eu te falei, eu já perdi carteira de motorista, meu marido dizia, não é possível, a gente achou dentro do freezer 2 meses depois lá, grudada na carne, no freezer. Essas causas acontecem. Celular dentro da geladeira e assim vai. Eu também já deixei. Já deixasse? Quando eu não acho em canto nenhum, eu vou pra geladeira. Porque o que você faz? Você tá com o celular na mão, aí você bota o celular aqui pra pegar alguma coisa. Celular na despensa, enfim. Então, eu sei que eu tenho TDAH, mas eu queria uma avaliação que eu vou fazer esse ano, viu, Maíra? Vou lá lhe aperrear esse ano, porque eu acho que é importante. E até entender, porque o TDAH não é só, tem várias variações. E às vezes a gente tem tido muita avaliação agora lá na clínica de crianças com altas habilidades de TDAH. Ou seja, crianças que não têm necessariamente o prejuízo acadêmico, mas têm um prejuízo socioemocional. E aí aquelas crianças tiram notas boas, mas têm um TDAH, e aí acham que é porque é mau comportamento, e não. Às vezes uma criança ou às vezes uma criança que está indo bem na escola, tirando um 7, 8, mas ela tem um TDAH com uma superdotação. Mas ninguém vê a superdotação, a pessoa só vê aquela criança mediana. E aí a gente faz a avaliação neuropsicológica, aí vê a criança com QI altíssimo, com potencial enorme, e ela performando ali na média. É o TDAH que está... A superdotação está balanceando o TDAH para ela não estar assim, com notas baixas, mas ao mesmo tempo ela não está mostrando todo o potencial que ela tem, porque o TDAH está atrapalhando. Então, às vezes, ela começa um tratamento para TDAH e, de repente, as notas vão para a estratosfera, entendeu? Então, assim, não que nota seja tão importante. Não. Acho que quando a gente trabalha com TDAH, a nota Meus filhos dizem assim, mãe, tu é a única mãe que não reclama de nota. Eu digo, gente, veja, a partir do momento que eu vejo que você está fazendo as tarefas de casa, está estudando, está se dedicando,
É esforço. Pra mim, eu não quero 10. É. Teve um dia que um dos meus 2 lá tirou 4,5. E aí, mãe, tirei 4,5. Eu digo, veja, mas você tinha tirado na nota anterior quanto? 1,5. Foi ótimo. Mas porque E assim vai E esse melhorando. ponto importante que eu queria falar um pouco, o que você falou aqui, eu já pego o gancho. Primeiro, a gente vai trabalhar sempre em incentivar para essas crianças e para nós mesmos que temos TDAH o esforço, né? Eu acho que o esforço Lá em casa é vem em esforço. primeiro lugar. 2, são crianças que já sofrem muito na rua. Então, se você é aquele pai que ele chega em casa e você dá mais um sermão, martiriza essa criança, lá na frente vai possivelmente desenvolver um transtorno em associação com uma ansiedade, uma depressão. Porque a gente tem que pensar assim, a criança com o cérebro de uma pessoa com TDAH é um cérebro mais frágil. Então, ele é mais potenciado para... Ele tem um potencial maior para desenvolver comorbidades psiquiátricas. Ansiedade, depressão, bipolaridade, ainda mais se tiver base genética para isso. Tiques, Tourette, tudo isso vem com mais frequência com o TDAH. Aí você pega uma criança com TDAH, e aí você bota ela num ambiente tóxico, num ambiente de cobrança, um ambiente difícil. Aí o que acontece com essa criança? Ela vai começar a desenvolver um quadro de ansiedade, vai somatizar. E aí, com os anos, isso pode abrir um quadro de um sofrimento psicológico muito maior lá na frente. E eu sempre digo, eu trabalho com treinamento parental, né? Com pais que têm filhos com Pois é, eu TDAH. vi, fiquei louca para fazer, inclusive, porque eu acho que é de extrema importância, né? Ajuda muita gente, as mães entenderem o papel delas nesse processo. E dentro desse processo de treinamento parental, Obrigada. a gente tem que primeiro ajustar expectativas com a expectativa das mães, né, com que a criança pode dar, dependendo da faixa etária dela. E o segundo ponto aí do treino parental, que eu já me perdi aqui, mas eu vou me encontrar, é a parte aquele famoso, onde é que eu estava mesmo, do TDAH, né? É que essas crianças, elas têm que ter um acolhimento, elas têm que ter um lugar seguro dentro de casa. Então, dentro de casa, tem que ser um ambiente onde ela possa Relaxar. ser ela mesma. Eu sempre digo para os pais, minha maior preocupação não é a nota baixa, não é porque demorou a ler para escrever, que hoje em dia a gente tem ChatGPT, a gente tem corretor Pois ortográfico, é. a gente tem áudio. Essa geração nova não vai ter tanta dificuldade com isso. A minha maior dificuldade é como é que vai estar o emocional dessa criança quando ela sai da escola. Porque se ele tiver se sentindo, desculpa o termo, uma merda, se sentindo péssimo, ele não vai conseguir acreditar nele mesmo e não vai desenvolver o potencial que Isso ele sim tem. é um problema. Exato, isso sim é um problema. Então, quando eu faço treinamento parental, eu sempre digo para os pais, gente, o emocional primeiro, sempre o emocional primeiro. Não é que é para passar a mão na cabeça da criança, não é isso. É saber como cobrar, quando cobrar, aonde flexibilizar, aonde relaxar. E às vezes você, como mãe solitária, você não sabe, né? Eu também não sabia. Eu tive que ler muito. E aí, ao ler sobre TDAH, assistir palestras, encontrar um arcabouço teórico que fizesse sentido para mim, para eu entender meu filho, aí eu comecei a entender que eu também tinha TDAH. Porque até então eu não sabia que eu tinha, porque eu sou calma, eu sou tranquila. Eu também. Eu nunca imaginei que eu tinha TDAH. Eu achava que eu era muito esquecida. Enfim, eu não tinha ideia. E aí, com o Henrique, Você percebeu. agora, ele é adolescente, assim, pré-adolescente, que ele está fazendo 14 anos, foi que eu comecei a dizer, gente, eu tenho isso. E aí foi o ano passado que eu fui diagnosticada. Eu sempre fui lerda. Eu lembro que lerda, o mundo da lua. A Maírinha tá sempre no mundo da lua. Então, eu lembro que no colégio, assim, eu nunca reprovei. Mas eu era aquela aluna que procrastinava, procrastino até hoje. Gente. Eu também. Só para deixar bem claro para vocês. Eu sou rainha. Que as mães, meu filho procrastina. Eu digo, vem com TDAH. E é uma coisa que eu digo como adulta, que entendo, sou especialista de TDAH, ainda sofro às vezes com a procrastinação. Eu tenho que criar o tempo todo prazos para mim mesma para ser E eu só trabalho no limite. Então, eu trabalho no limite. Mas eu aprendi a trabalhar no limite e ser funcional. Então, eu tenho prazos e eu não... Então, as nossas marcações aqui de vir para o podcast foi super tranquilo, né? Foi. Porque ela mandava mensagem, aí depois não sei quanto tempo eu respondia, e depois e a gente no limite. Deu tudo certo. E eu brinco assim, meu filho fala outro dia, mãe, não se estresse, tudo dá certo aqui em casa, a gente sempre dá um jeito, que eu acho que é uma frase do TDAH, a gente sempre dá um jeito, porque a gente trabalha com improviso, né? Então, assim, quando eu comecei a investigação de Lucas e depois estudar sobre TDAH, eu comecei a perceber que eu também tinha. Então, porque até então eu achava que eu era mais lenta, que eu demorava um pouco mais para pegar as coisas, e depois eu comecei a entender que não, era o TDAH que eu tinha. Então, eu sempre fui esquecida, eu sempre tive dificuldade com a organização.
Hoje em dia aprendi que na minha casa eu tenho que ter poucas coisas, porque daí eu consigo manter o ambiente organizado. Eu tenho que ter um funcionário em casa, senão eu não dou conta. Já vou dando as dicas. Eu tenho que ter um verdureiro, um fruteiro, alguém que entregue as coisas. Porque se eu depender de mim toda semana fazer feira, daqui a pouco a Vai ficar geladeira sem tá nada. vazia. Na minha casa é fato. É meu marido que cuida, tu acredita? Lá em casa tem meu marido também meu marido também tem TDAH, mas ele também ajuda. Então eu comecei a entender, aprender que eu tenho e criar estratégias para o meu TDAH não me atrapalhar. Por exemplo, eu tenho que ter uma secretária, ponto. Eu não dou conta de gerenciar minha agenda, né? Tanto que você falou estava marcado para você, eu nem sei, porque eu Ainda bem que eu desmarquei. Tenho que marcar de novo. Mas é isso. Então, uma coisa que me ajuda muito eu digo que eu tenho 3 trabalhos, né? Eu trabalho no Manutenório. O podcast virou um trabalho, por mais que seja lazer, prazeroso, é um trabalho. E eu tenho um 3º trabalho recente que eu estou trabalhando com minha família. Voltei a trabalhar com minha família fazem 3 meses. E lá tem muita demanda, e são muitos assuntos e muitos tópicos. E eu comecei a ficar perdida. Meu irmão agora que vai escutar isso, ele não sabe disso. Que ele trabalha com a família, né? Então, e aí eu disse, gente, eu preciso me organizar. E eram muitos assuntos. E aí uma forma que eu achei foi abrir o Word, toda reunião eu divido por tópicos com pessoas que eu tenho que cobrar aqueles assuntos. E eu vou botando em negrito ou não. E aí eu vou anotando tudo. Então, assim, eu chego lá no escritório da minha família, eu já abro esse meu Word para ver todos os assuntos que eu preciso abordar ali. Porque senão eu não conseguia. Você desorganiza. Me desorganizo. E aí a gente já pulando assim, né, para o adulto um pouco com TDAH, ele vai tendo que aprender estratégias. Então, por exemplo, no teu caso é o Word. No meu caso eu uso muito post-its, porque eu preciso colar o que eu preciso fazer, onde eu preciso fazer aquela coisa. Eu preciso de uma equipe de suporte. Como eu disse, eu tenho a funcionária da casa, eu tenho a minha secretária que me ajuda, eu tenho minhas amigas que me cobram. A gente tá também. Eu tenho aquelas mães do grupo do WhatsApp. Manuela, só falta tu. Só topa tu pagar. Tu também, né? Eu tenho uma mãe que ela já chega assim no grupo. Maíra, eu não sei se você entrou, porque eu raramente entro no grupo do Zap da sala de aula. Então, às vezes, tem umas taxinhas. As mães com TDAH, acho que são as que chegam. Por último. Eu acho que você não entrou no grupo. Eu digo, não. Pior que às vezes eu entrei e eu disse, já eu faço. Já eu faço. Eu brinco assim, quem tem o TDAH, pelo menos eu tenho um buraco negro. Então, se eu não fizer na hora, aquela informação vai para o buraco negro e ela fica lá pela eternidade, até alguém me lembrar. Então, isso acontece muito. Então, contas que eu preciso pagar, alguma coisa que eu preciso fazer. Não, alguém perguntou assim para mim, eu duvido que tu não pague boleto. Eu digo, gente, eu já cansei de pagar boleto vencido porque eu esqueço. Aí você paga de novo. Aí algumas pessoas... Então, algumas técnicas que eu aprendi. Então, tem um sistema de suporte que, dentro do que você trabalha, por exemplo, até então, com o Manutenório e o ManuCast, você dava conta. Sim. Mas aí, quando botou algo a mais, sobrecarregou. E é um trabalho que exige um pouco mais de atenção, de foco e de cumprimento de prazos. Menos criatividade. Sim, e mais execução. E aí, você tem que ter um cuidado maior. Quando eu trabalhava em colégio, eu tinha uma dificuldade maior, porque eram muitas variáveis e você se perde naquele caos. Então, por exemplo, na época que eu trabalhava em colégio, eu tomava remédio, porque eu acho que me ajudava muito a focar. Em consultório eu não preciso tanto, porque é uma pessoa por vez, é um foco por vez. Aí eu até te perguntei, né? Eu te perguntei, Maíra, tu toma remédio todo dia? Eu não tomo todo dia, eu tomo quando eu preciso. Porque ele ativa um pouquinho a ansiedade, então eu uso ele quando eu preciso. Então, se eu vou dar uma palestra, eu não tomei hoje porque... A maturidade e o autoconhecimento é super importante, né? Geralmente, quando eu dou palestra, podcast, eu tomo. Para não desviar do foco tanto. Hoje eu tomei e já desviei, viu? Eu não tomei porque o meu acabou. Eu tô com a receita há 15 dias na carteira e eu não comprei ainda. Coisas de TDAH. Mas enfim, vamos lá. Então, o remédio ajuda. E aí a gente tem várias ferramentas. Então, você usa o Word, tem pessoas que usam um caderninho, tem pessoas, eu tô sem o celular aqui, então, alarme de celular é ótimo para lembrar remédio, para lembrar o que você tem que fazer. Mas você tem que fazer na hora que o alarme toca. Se você disser, daqui a pouco você já não fez mais. Já esqueceu. Então, alarme de celular. Outra coisa, tem gente que trabalha com checklist. Eu perco os checklists. Então, não adianta. Eu faço a lista de feira e eu perco. Então, hoje em dia eu boto tudo no celular. No meu celular, no meu WhatsApp. Eu peço uma funcionária botar. Ela fez o papel, eu digo, não. Faça no WhatsApp, porque o celular eu tendo a perder menos. Né? Então, não, sabe o que eu fiz agora? Comprei, que ela tá na moda, né? Aquelas cordinhas que bota no celular, que aí você fica com o celular feito uma bolsinha, assim. Eu pronto, comprei, tô esperando chegar, porque até...
até o celular, às vezes eu esquecia. Eu venho perdendo o celular, daqui a pouco tá com meus pacientes. Eita, cadê o celular da tia Maíra? Aí sai todo mundo procurando o celular da tia Maíra. Às vezes tá no armário, tá debaixo do travesseiro, às vezes tá no banheiro, às vezes tá no café. Então, eu brinco que é assim. Que nem quando eu trabalhava em escola, eu vivia perdendo minha garrafa d'água. Ela vivia pela escola. Pois é, a minha agora eu botei meu nome, porque aí quem achar devolve. Nossa, o pessoal já sabia que a garrafa era minha. Eu já voltava, tá aqui, tá. Ô, Maíra, Enfim. o que se deve a essa quantidade grande de diagnóstico de TDAH? Lógico que eu sei que é porque antigamente não se diagnosticava e hoje se diagnostica, né? Se diagnostica. Mas o que é que você também acha que pode estar dando esse grande aumento de casos? A quantidade de telas estimula o desenvolvimento de TDAH? Então, vamos lá. Vamos de um viés bem científico, sair um pouco do achismo. Veja, cientificamente, TDAH já foi comprovado em todos os países, em todas as culturas do Ocidente e Oriente existe TDAH. Então, não é uma coisa da cultura ocidental, ou sabe? TDAH sempre existiu. Existem relatos antigos de transtornos que pareciam TDAH desde 1800 e não sei quanto, onde não tinha TV, não tinha telas, não tinha nada. Então, o TDAH, ele independe disso, tá? E quando a gente vê os estudos de incidência de TDAH nos países, a gente tem uma média aí, 5 a 12% da população, dependendo do estudo. Então, essa é a média da população, é que a cada, vamos dizer assim, numa sala com 20 alunos, eu vou ter umas 2 crianças com um diagnóstico possível de um TDAH. E aí, quando eu trabalhei em escola, era essa a estatística. A gente tinha uma turma com 20, 25 alunos, a gente vai ter 2 ou 3 com diagnóstico, não é a turma toda com diagnóstico. E hoje? Não, então assim, assim. Ainda é hoje? Ainda é assim. Tá. Então, você vai ver a turma do seu filho, eu não sei. Talvez você tenha ciência de quem tem ou não tem TDAH, mas não é a sala toda, não é metade da sala. Não, é não. Entendeu? Você vai ter uns 2 ou 3. Tem alguma anomalia estatística, uma turma que talvez tenha 5, e aí talvez aí entra autismo, TDAH, dislexia, né? Mas a estatística é muito clara. Você não vai entrar numa sala de aula para ter metade dos alunos com TDAH. Não é assim. Então, na escola que eu trabalhava, numa época que tinha 400 alunos, 40 iam para o serviço especializado de educação especial para crianças com diagnóstico. Então, para mim, a estatística é clara. Então, eu não acho que está tendo um excesso de diagnóstico. O que eu acho é que, agora, os adultos estão se diagnosticando agora. Porque os seus filhos estão sendo diagnosticados, os adultos estão se diagnosticando. Então, aquele monte de adulto que não tinha nada agora está aparecendo com TDAH. Então, não é todo adulto com TDAH. Agora, existem sim que excesso de eletrônico pode piorar a apresentação do TDAH. Então, às vezes, uma criança com TDAH, com excesso de tela, esse TDAH vai ficar mais desorganizado. E para a gente ter filho com TDAH, a gente tem que ter cuidado com telas. Não pode deixar solto. Se deixar solto, vai vir o caos. Por exemplo, no passado, tem crianças no meu consultório que quando chega mês de férias, passa o mês todo nos eletrônicos, aparecem um monte de tiquezinhos. Ou ficam mais desregulados emocionalmente. Eu já sei o que é, foi o excesso de eletrônico. Tu acredita que lá em casa, Henrique, por exemplo, nas férias ele fica melhor? Mas ele fica muito na tela? Não. Então talvez é isso, mas é porque eu estou dizendo, é o excesso de tela, ou falta de rotina. Mas eu acho que, assim, às vezes, pelo fato da dificuldade... A aprendizagem, ele relaxa. Não, porque a escola, ele fica mais ansioso. Porque talvez a ansiedade dele diminui nas férias, porque ele tem um transtorno de aprendizagem, entendeu? Entendi. Que é a mesma coisa. Mas, assim, excesso de tela piora... Eu me aproveitando aqui, né? Piora a apresentação do TDAH. Agora, já aconteceu de crianças que têm excesso de tela, ter sintomatologia que parece um TDAH, e quando você faz um detox de tela, vai embora. Então, existe casos, às vezes, da criança ter... pela excesso de tela, ela desenvolver um repertório de comportamento que lembra um TDAH sem ter. Mas é simples, é só você fazer um detox que o suposto TDAH vai embora, entendeu? Agora, se você faz um detox de tela com a criança com TDAH, ela vai continuar tendo TDAH, ela só vai ficar um pouco menos desorganizada, sabe? Mais ou menos isso. Porque a gente não deixa de ser esquecida. Se fizer um detox alimentar, se você fizer um detox de tela, você ainda vai ficar esquecida, você ainda vai ter suas dificuldades de gerenciamento no dia a dia, né? É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Faz. Você trabalha muito na cozinha, né? Imagino eu, né? Então, uma das coisas que me fez perceber meu TDAH era a frequência com que eu me acidentava na cozinha. Mulher, eu vou te contar 3 casos. Eu recém-casada, nunca vou esquecer, eu fui fazer uma macaxeira e eu não tinha funcionário em casa. Quando eu chego de noite, 7 da noite, eu fiz de manhã, 7 da noite, meu marido me liga, A casa tava... gritando no telefone. Eu disse, o que foi?
Manuela, você deixou o fogo ligado, a panela já estava seca, tudo preto, a água já tinha secado desde de manhã, podia ter tido um incêndio. Outro, já cansei, quando eu cozinhava em casa, que no início da minha jornada, eu passei 6 meses vendendo bolo em casa, né? Uhum. Eu cansei de botar bolo e o bolo não crescia. Quando eu olhava, eu tinha esquecido de botar ou fermento, ou o óleo de coco, ou a manteiga ghee, enfim. Cansei de pegar bolo queimado dentro do forno, porque eu esquecia o tempo do bolo. É importante a gente falar isso, né? Porque é por aí. Já assim, me cortei com mandolim, que quase desmaiei lá em casa, um corte gigante no dedo. Também foi falta de atenção mesmo, e de Eu cuidado. tenho várias cicatrizes nos meus braços de cozinha. Então, eu me queimo. Eu me queimo muito. Eu... Sempre esqueço a boca do fogão ligada, sempre. Até lá no restaurante, já sabem, quando eu tô cozinhando, alguém fica de olho, porque Dona Manu vai esquecer a boca do fogão ligada. E é industrial, é aquela boca grande, e eu esqueço ligada. Meu marido, antes de dormir, ele dá uma passada na cozinha, porque ou eu ou meu filho, a gente tem medo de deixar o forno ligado, se a gente tiver assando alguma coisa. Porta aberta. Porta aberta. Ontem eu cheguei, tava Henrique saiu para o vôlei, ontem, acho que foi pro vôlei no final do dia, enfim, alguma coisa que ele saiu de casa, e quando eu cheguei tava a porta escancarada. A sorte é que meu elevador tem código. E eu sei, foi alguma das crianças, né, que saiu e deixou a porta aberta, mas não foi querendo. É o TDAH. Então, essas coisas assim que eu... E aí eu comecei eu acho que vamos falar assim um pouquinho do meu processo. E quando eu descobri que eu tinha o TDAH, começou um processo meu de cura pessoal. Até então eu tinha um conceito meu, pessoal, de meio desleixada, preguiçosa. Porque era assim que eu fui criada, né? Pensando que eu era desse jeito, não consigo fazer as coisas direito, tudo meu fica mais ou menos. E aí eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, eu lembro que o meu orientador na época, ele um dia me deu uma orientação, ele falou assim, é importante você ter, eu vou lembrar agora o termo, self-compassion, compaixão consigo mesmo. Porque você tem compaixão por todo mundo pode errar, menos você. E eu lembro que eu guardei aquela palavra dentro do meu coração até hoje, deu toda vez ter self-compassion. E eu brinco assim, compaixão comigo mesma, porque se você tem TDAH, você vai errar, você vai fazer besteira. Mesmo medicada, mesmo terapeutizada, eu brinco que erros, falhinhas fazem parte da nossa vida. Então, se você, toda vez que erra, entra num sofrimento enorme, você vai sua saúde emocional vai se prejudicar. Então você tem que se perdoar pela panela queimada, mas aí tentar achar um jeito de não queimar. Eu tento botar sempre alarme no celular se eu boto alguma coisa no fogo. Tudo eu boto alarme no celular. Tudo eu também. Eu também. Errar tanto. Então, eu comecei um processo de entender minha vida toda. Por que eu estudava de véspera? Por que eu demorava para pegar as coisas? Mas depois eu pegava e pegava bem. Não é que eu não conseguia aprender. Eu aprendi um pouquinho depois. Mas eu pegava tão bem quanto quem aprendia rápido. E às vezes até melhor, porque eu levava mais tempo então, eu tenho um processo mais lento de aquisição de informação. Mas quando eu pego bem, entendeu? Então, assim, eu comecei a me entender e começar a criar uma imagem pessoal minha, comigo mesmo, mais positiva. Mas para isso eu tive que aceitar o TDAH, entendeu? Eu sou muito esse negócio da compaixão pessoal. Eu sou muito bem resolvida. Eu não me culpo de muita coisa. Porque eu acho que aconteceu e está tudo bem. E é assim que eu levo também para os meus filhos. Às vezes, minha mãe, por exemplo, às vezes ela fala assim, você é permissiva, sei lá, você não reclama de algumas coisas. Mãe, por quê? Tá tudo bem ele esquecer alguma coisa, sei lá, né? É porque eu sei da dificuldade e hoje eu enxergo com esse olhar. Então, eu acho que isso é muito importante, até os pais terem. Meu marido, por exemplo, ele é muito correto, ele é muito certinho, ele não atrasa. E ele tem TDAH, viu? Eu não sei como é que é. Ele deve ter um toquezinho junto. Pois é, ele é muito, assim, metódico. Mas isso é uma estratégia que ele deve ter desenvolvido para lidar com o TDAH. E aí ele se irrita com algumas coisas que os meninos fazem, que é típico do TDAH. E eu fico muito, Fábio, tá tudo bem, não é assim, calma. Que é que a gente tem um adulto com TDAH que ainda é destrambelhado e tem um adulto com TDAH que desenvolveu uma rigidez muito grande. É o caso dele. Mas que também sofre com essa rigidez, porque... Eu digo a ele agora, eu noto que eu mando muita, ele tem trabalhado muito e eu mando muita mensagem no WhatsApp, lembrando algumas coisas, e eu noto que ele
não responde, ou não vê a mensagem. Aí eu disse, ele vou começar a lhe medicar. Porque isso é do TDAH. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os desafios mais comuns que os indivíduos com TDAH enfrentam no dia a dia, que você acha? Fora tudo isso que a gente já conversou. Tem algo assim que você vê que a gente não... Depende de faixa etária. Então, vamos lá. Crianças, né? Crianças pequenas. Até os 8, 10 anos. Então, dificuldades sociais, porque elas têm baixa tolerância à frustração. Então, chia na brincadeira, não gosto de perder. Então, isso pode... Tô passada. Por quê? Porque tem a ver com alguns dos meus filhos, e aí eu tô vendo que realmente o TDAH... É normal uma criança pequenininha não gostar de perder, não é normal uma criança com 8, 9 anos. E assim, baixa tolerância à frustração não é uma coisa só do TDAH, outros transtornos podem ter isso, mas a gente vai ver. Então, às vezes, dificuldades na socialização, porque elas têm dificuldade nessa regulação emocional, isso pode atrapalhar um pouco as interações sociais. A gente também vai ter dificuldades de aprendizagem, que a gente já falou extensamente, né, sobre isso. Dificuldade de gerenciamento do dia a dia, né? Esquece a carteira, esquece as coisas, esquece a bolsa, esquece a garrafa d'água, toalha molhada na cama, tudo bagunçado, higiene pessoal, não passa shampoo, só passa um pouco em cima, não penteia o cabelo, bota a blusa ao contrário, então essas coisinhas de TDAH que a gente tem. E também na infância a gente vê muito comum em crianças com TDAH seletividade alimentar. Então, não sempre tem, mas elas tendem a ser mais seletivas para comer. Não sei se teu filho tem isso. Então, gosta às vezes de comidas mais secas, mais crocantes, ou de comer a mesma comida todo dia. E tudo da mesma cor. Tudo da mesma cor lá em casa. Eu digo, meu filho, você faz uma semana que só come nude. Paleta nude. Exato. Então, assim, a gente vai ver muito isso na infância, eu diria assim. E a desregulação emocional dentro de casa, que é o que os pais sofrem mais, birras, dependendo do tipo do TDAH. É engraçado, lá em casa a birra não... Aí, porque o desatento tem menos birra. O desatento ele é mais sofrido emocionalmente, ele é mais chorão, mais medroso e menos explosivo, entendeu? Então, deixa eu entrar um pouco até nos tipos de TDAH que a gente acabou não falando. Sim. Então, o TDAH, ele é o seguinte, quando a gente fecha um diagnóstico de TDAH, hoje em dia a gente fala, antigamente tinha TDA, TDAH, hoje em dia é tudo TDAH. E hoje em dia a gente vai falar TDAH com a apresentação predominantemente desatenta, que seria possivelmente seu filho, ou TDAH com a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, que é o agitado impulsivo, mas que não necessariamente é desatento, e a gente tem o TDAH com a apresentação combinada, então, que é o combo completo. É lá em casa. E por que a gente fala apresentação? Porque às vezes a criança começa muito agitada na infância, e quando ela vai para a vida adulta, aquela agitação corporal diminui, e fica só talvez uma agitação mental. Então o TDAH ele pode mudar ao longo do desenvolvimento, ao longo das estratégias. Por isso que uma criança que tem um diagnóstico de um TDAH do tipo combinado na infância, na vida adulta pode ficar só do tipo desatento, entendeu? E quando a gente fecha o diagnóstico, a gente vai, o DSM, que é o manual que a gente usa para poder nortear os diagnósticos, você pode botar com apresentação leve, moderada a grave. Como a gente vai fazer esse leve, moderado a grave, vai depender do impacto que esse TDAH vai estar gerando na vida dessa pessoa. A outra coisa importante é que esses sintomas têm que estar presentes, não só dentro de casa, ou não só na escola. A gente tem que ver o TDAH por onde a criança circula. Ninguém tem TDAH só em sala de aula. Lá em casa então, se a criança sempre. tem sintomas de TDAH só em sala de aula, é algum problema na sala de aula, não é TDAH. Vice-versa, ninguém tem TDAH só em casa e na escola não tem. Então, a gente tem que ver essa sintomatologia em mais de um ambiente. E ele tem que estar presente ou antes dos 7 ou antes dos 12 anos de idade. Então, antigamente, o diagnóstico, a gente dizia que os sintomas do TDAH tinham que estar presentes antes dos 7 anos de idade. Hoje em dia, é antes dos 12. Porque tem essas crianças com QI alto, ou possivelmente superdotação, que tem o TDAH, mas ele não aparece. Aí, quando chega lá no 6º, 7º ano, que começa uma demanda cognitiva maior, aí o TDAH começa a aparecer. Aí ele começa a ter nota baixa. Então, hoje em dia, a gente tem que aparecer os sintomas até antes dos 12 anos. Aí pode fechar o diagnóstico de TDAH. E a intensidade de como ele vai se manifestar também vai depender se ele tem só TDAH. Ou se ele tem TDAH e ansiedade, tem TDAH e hiperatividade, e dislexia. Então, isso também vai modificar. Por isso que é importante ter um tratamento multidisciplinar, você ter médico, se dependendo do caso, psicólogo, psicopedagogo, fono, a depender do caso, é uma equipe. É uma equipe. Eu faço terapia até hoje. Eu preciso da terapia. Então, psicóloga. Psicóloga. Eu faço também. Tu é louca.
e assim por diante. E quais são os tratamentos mais eficazes para o TDAH? Vai depender. É que eu digo, eu digo que não existe uma pessoa com TDAH igual. Vai depender pessoa por pessoa, tá? E fase por fase da vida. Quando eu trabalhava em colégio, eu precisava tomar remédio. Hoje em dia eu não preciso tanto, mas a minha tera é importante. Então, vamos lá. Se a gente for ver a literatura, você vai primeiro avaliar a criança, você vai ter modificações comportamentais, que são checklists, lembretes, alarmes, são behavior, que ele chama behavior modifications. Então, mudanças no ambiente onde eu desorganizo para eu não desorganizar tanto, tá? Que é o seu Word no seu trabalho novo que você tem lá. Sem aquele Word você desorganiza, mas com o Word você consegue performar. Consigo. Desde que você alimente e cheque, né, as coisas. Então, mudanças ambientais dentro de uma casa com uma criança, um sistema de recompensa, de pontos, se a criança performar, se ela fizer as coisas. Você tem várias estratégias que você pode usar, combinados e assim por diante. Então, a parte comportamental. Aí a gente tem a medicação, que aí, quando necessário, ela entra. E tem as medicações específicas para TDAH, são os psicoestimulantes, que a gente tem o Vevance, tem o Concerta e a Ritalina. E tem agora um novo, tem né? Tem um novo, que é o Atenta, que ele atua de outra forma. Porque o que é que acontece? Era isso que eu ia perguntar. Qual o papel dos medicamentos no tratamento? Me explica aí o que é que acontece com esses medicamentos. O medicamento... Então, a pessoa com TDAH, a gente nem falou sobre isso, ela vai ter um desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Ela vai ter uma baixa de alguns neurotransmissores que fazem com que ela não consiga performar como deveria. Então, basicamente é isso, né? Então, não é só isso, mas eu estou assim, simplificando bem muito aqui para o podcast. Mas a medicação, ela vai dar uma corrigida nisso por algumas horas. Eu digo que é efeito Cinderela, ele funciona por algumas horas, depois você volta a ser quem você era naturalmente. Então, ele dá uma corrigida naquilo. Só que o que acontece? A medicação para TDAH, ela é um psicoestimulante. Então, se você tem um quadro de ansiedade muito agudo e você toma medicação de TDAH, ela vai piorar a tua ansiedade. Então, por exemplo, se eu recebo um paciente com um quadro, um TDAH e uma ansiedade grande, eu não posso tratar o TDAH usando a medicação. Para o TDAH, eu vou primeiro tratar a ansiedade para depois introduzir a medicação. Se eu não tenho um quadro de ansiedade, dependendo do quadro, eu posso já entrar com a medicação. Mas aí a gente tem que envolver várias coisas. Até porque a medicação, às vezes, pode aumentar a ansiedade, né? Porque ela, como ela é psicoestimulante, não é isso? Então, aí a gente tem que, se é uma criança muito ansiosa, a gente tem que combinar com o ansiolítico, mas primeiro tem que tratar a ansiedade. Outra coisa, a medicação para TDAH, ela tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, ela pode tirar o apetite. Era isso que eu ia perguntar. O mais comum que a gente vê, tirar o apetite e às vezes dificuldade para dormir. E o pior, que termina que algumas pessoas usam essa medicação sem precisar para perder peso. É um absurdo, né? E eu não sei como é que um médico prescreve com essa função. Vários passos. Eu acho surreal. Vários passos, infelizmente. Mas, vamos lá. Vai na consciência de cada um, né? Então, o que acontece? Se a criança é muito magra, aí você bota um psicoestimulante e ela perde muito peso, aí o médico tem que pesar se vale a pena a medicação agora, ou bota uma dose mais baixa, ou bota uma medicação de ação curta, que só dura 3 ou 4 horas para não interferir tanto nas refeições. Então, eu digo que cada caso é um caso, e cada etapa da vida é uma etapa da vida. E a gente se enrolou, que a gente estava falando sobre o TDAH, o impacto, a gente só falou da infância e não chegou no adolescente e no adulto. Eu vou resgatar aqui. Então, vamos lá, tratamento, vou fechar o tratamento, a medicação, Sim, eu queria saber a diferença dessas medicações. Ritalina, Vivance... Todos esses são estimulantes. E o Atenta? O Atenta, ele é outra droga, ele vai atuar em outro neurotransmissor que também atua, afeta mais a atenção. Então, o Atenta, até pelo nome, vai atuar mais no foco da atenção, só que o Atenta, ele não dá aquele pico na ansiedade. Agora, diferente da medicação do TDAH, você não tem aquele efeito imediato quando você toma. Agora, eu ouvi falar de muitas crianças que estão tendo muitos efeitos colaterais, né? No Atenta. Eu acho assim, uma droga nova no Brasil. Eu já tinha alguns pacientes que tomavam, em inglês eu acho que o nome é Stratera, e que traziam de fora. Crianças com ansiedade muito grande, e eu percebia nesses pacientes que já tomavam antes de chegar aqui no Brasil, que ela melhora um pouco a atenção, mas não é igual ao Vevance, mas sem ter aquele aumento de ansiedade tão grande. A Atenta chegou faz poucos meses no Brasil. As pessoas estão ainda tomando. Então, às vezes dá sonolência, né? Eu acho que alguns pais... Eu tenho um grupo de TDAH. Eu tô nesse grupo. Pronto. A mãe vem falando, tu tá atenta lá, né? Então, é uma medicação que você vai ter que tomar pelo menos uns 2 meses para começar a ver o efeito. Não é o efeito... Tu acha que vale a pena?
Eu acho que vai depender do caso. Se a criança está tendo dificuldades na escola, não consegue se adaptar com psicoestimulante, tenta ou atenta e vê o que Sim, acontece. seria como uma válvula de escape. Ele é um de segunda linha. A de primeira linha é o que vai ter efeito mais forte. E o valor dele, ele é mais acessível? Eu não sei. Eu também não. Assim, eu tô perguntando porque como eu vejo algumas pessoas indo para ele, às vezes até Eu porque... sei que dentro do TDAH, a Ritalina, que é o mais antigo, é mais barato, o Vevance conserta um pouco mais caro. Eu sei que... É que eles são carinhos, né? são. O Vevance é o mais caro, né? Sabe, uma faixa, eu acho que de 400, 500 reais por mês. Então, imagina uma pessoa com salário mínimo não consegue. A gente está numa luta danada aí para conseguir que o SUS, pelo menos, libere a Ritalina. Tem um movimento no Brasil para isso. Porque senão, mesmo a Ritalina é uns 200 reais a caixa. Se você vive no salário mínimo, como é que você vai gastar 200 Não reais tem como. no TDAH? Mas vamos voltar. Então, tem a medicação, e aí, às vezes, você tem que associar com outras coisas. Então, se é uma criança que tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador, muitos componentes agressivos, aí, às vezes, você vai entrar com risperidona, com Aristab, que é outra medicação para conter esses impulsos. Então, vai depender de caso a caso. Por isso que eu digo assim, mas a gente tem um leque aí de medicações possíveis. E tem os ansiolíticos, antidepressivos que podem entrar também. Então, a gente tem o tratamento medicamentoso, a gente tem esporte. Gente, tem uma coisa que os estudos mais mostram com efeito positivo para TDAH, é a prática esportiva. Então, as crianças com TDAH, elas se beneficiam muito, porque quando você pratica o esporte, você libera vários neurotransmissores no cérebro, você libera estresse, você libera várias coisas. Isso já foi comprovado, que pessoas com TDAH, com prática de esporte contínua, é também mais uma etapa, mais uma camada do tratamento. Então, crianças com TDAH precisam praticar esportes, certo? Algum exercício físico. Lá em casa todos praticam, graças a Deus. A outra coisa que ajuda muito, que eu digo assim, que se fala pouco, mas estilo de vida. Então, nosso cérebro ele já funciona no déficit. Então, se eu como mal, se eu durmo mal, se eu bebo, se eu fumo, sabe? Se eu fico num excesso de cafeína também, tudo isso vai atrapalhar. Não, mas né? Porque a gente tem a cafeína, ela dá aquele high e depois dá o crash. Ou então você fica no café o dia todo. Porque eu sou cafezeira, eu adoro café. Eu cheguei aqui, eu disse que eu tô num detox de café. Foi. Tu vai passar quanto tempo sem café, hein? Eu já tô 1 mês e meio, foi mais 1 mês e meio. Fazer uma dieta ayurvédica e eu Ai, ótimo. Mas eu percebi que com o café, o meu pico de energia, ele tem altos e baixos. Eu preciso pegar o café a cada 2 horas para dar o pico. E eu não posso tomar tarde, senão eu não durmo. Se eu fico sem café, meu pico de energia, ele fica constante ao longo do dia. Linear. Tô sentindo aqui. Mas voltando, então, estilo de vida é importante. Para mim, Maíra, a meditação ajuda muito. Eu demorei muito para conseguir meditar. Tu faz o quê? Mindfulness? Eu faço meditação da Maíra. Eu sento, medito, eu boto fone de ouvido, eu boto uma musiquinha, eu respiro 5, 10, às vezes eu fico meia hora. Quando eu faço uma meditação de manhã, eu saio outra pessoa. E às vezes eu faço à noite, às vezes eu não faço. A gente trabalha, mas eu faço toda semana. Eu digo, no mínimo, 3, 4 vezes por semana eu tenho um momento meditativo. E eu vejo que isso me ajuda muito. Então, o que as pesquisas mostram é meditação e exercício físico. Tirando a medicação, ajuda muito. Psicoterapia, modificações ambientais, né, com estratégias, que às vezes o psicólogo vai ajudar você a desenvolver isso. E tem uma rede de suporte também. Eu posso estar esquecendo alguma coisa agora. Talvez eu esqueci, mas é isso. E, muito importante, você tem um filho com TDAH, o treino parental é muito importante para ajudar o tratamento daquela criança. Sim. Porque um pai educado é um pai que vai acolher e ajudar essa criança, e isso vai ajudar muito no tratamento também. E até no desenvolvimento, né? Exato. Na aceitação. Afinal, a gente não é só TDAH, nós somos pessoas que temos muitas coisas e o TDAH faz parte, né, da pessoa. Então, a gente não pode ver a criança só com TDAH. Ela tem um TDAH, mas ela tem também a individualidade dela. Então, a gente não pode só focar no TDAH, tem que desenvolver a criatividade, o que ela tem de bom, Por exemplo, você começou a trabalhar com culinária, né? Natural, se não me engano. Sim. Não é isso? Então, você deve usar a sua criatividade aí para criar suas receitas, que é uma coisa que a pessoa com TDAH tem muito, essa coisa da criatividade, né? Então, o tratamento engloba, eu diria assim, ao meu ver, isso quando não tem outras coisinhas mais, que às vezes precisa de fono, psicopedagogo, mas aí é para as outras coisas que podem vir junto com o TDAH. Ô, Maíra, quais são quais são alguns dos maiores equívocos sobre TDAH que você vê no seu dia a dia? Que é preguiça. Procrastinação, vamos lá. Eu vi, a gente brinca que Instagram não é tudo, pode levar a sério tudo no Instagram, mas tem algumas coisas interessantes. Uma vez eu vi, nem sei onde foi que eu vi, a diferença entre preguiça e procrastinação, e eu me identifiquei muito.
A pessoa com TDAH que procrastina, ela sabe que ela deveria estar trabalhando naquele relatório ou naquele artigo, e ela não está trabalhando naquele artigo, mas ela, durante o processo todo, ela está se sentindo culpada. E na cabeça dela tá, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia estar fazendo aquilo. A pessoa com preguiça, ela não sofre, ela fala assim, não estou a fim de fazer isso, não vou fazer. E esquece. E esquece. Então, até eu entender como manejar a minha procrastinação para ela ficar útil, até então eu vivi em constante culpa. Eu tenho que fazer o laudo. Ai, meu Deus, passar o final de semana sofrendo porque eu tenho que fazer o laudo, eu tenho que fazer o laudo. E cadê que eu sentava para fazer o laudo? Eu limpava a casa, fazia tudo, menos fazer o laudo. Então, eu diria, procrastinar, achar que a preguiça é um ponto, que a falta de força de vontade é um ponto, que é só mudar a alimentação que o TDAH vai embora. Não vai. Eu já fiz várias mudanças alimentares, tirei glúten, tirei tudo. Eu digo que eu fico mais equilibrada. Eu acho que ajuda no manejo do TDAH, mas eu não deixo de ter TDAH porque eu limpei a minha alimentação. Mas eu acho importante a gente ter uma alimentação saudável, de uma maneira geral. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa de um cérebro bem nutrido. A gente já funciona no déficit, a gente precisa ajudar um pouquinho. Não, se eu como só carboidrato simples, como é que vai ser? Então, eu já estou no déficit, eu vivo cansada, eu vivo estressada. Então, eu percebo que quando eu não cuido da minha alimentação, que às vezes eu não cuido, né? A gente tem fases, eu vivo cansada, eu vivo exausta. Quando eu cuido, eu estou menos cansada. E o cansaço com o TDAH não dá certo, porque aí a gente começa a errar mais, falhar mais. Então, eu diria que esses são alguns dos equívocos, talvez, do TDAH que eu mais escuto. Voltando assim para as crianças, qual estratégia podem ajudar as crianças com TDAH a terem um melhor desempenho escolar? Fora todos esses apoios que a gente conversou, psicopedagoga, fono, que às vezes precisa, né? Psicoterapia. Tem algo mais assim que tu acha? Aula particular. Eu sou fã de aula particular. Tô adorando escutar isso. Não, minha gente. Veja, vamos lá. Se você é a mãe de uma criança com TDAH, você sabe o que é sentar para fazer a tarefa com criança com TDAH. Não, eu não consigo. É um campo de batalha. Saem tapas, gritos, choros e palavras que você não devia ter dito e nem devia ter escutado. E isso atrapalha até a relação filho e mãe. E a relação vínculo mãe-filho é a coisa mais importante no desenvolvimento de qualquer criança. Então, o vínculo ele tem que ser preservado. Mesmo uma criança sem TDAH, o vínculo mãe-filho, pai-filho, tem que ser preservado. Então, se o momento da tarefa é um momento de caos, sai. É preferível, eu digo, é tão importante quanto a terapia, é você ter a professora particular que vai chegar lá com calma, com paciência com seu filho, ele vai fazer menos confusão com ela porque ela é uma pessoa de fora. E aí, quando você chega em casa, você chega para dar afeto, para dar carinho, para conversar sobre como ele está. Não quer dizer que você não possa fazer tarefa de vez em quando com seu filho, mas se você tem aquela cobrança, veja, você já sai para trabalhar, chega em casa exausto, querendo descansar, aí você ainda vai fazer a tarefa com uma criança com TDAH, que é uma coisa bem difícil fazer. Exaustivo. É exaustivo. Então, eu digo, a aula particular acho que ajuda bastante, quando necessário e na dose certa. Ter um ambiente saudável em casa, então chamar amigos para casa, como elas têm que são crianças que têm dificuldade de socialização, às vezes o pai tem que entrar ali, né, de chamar os amiguinhos para ir para o cinema, dar algum suporte ali para ajudar na socialização dessa criança. Eu digo, crianças com TDAH deveriam ter muito contato com a natureza, então tentar ao máximo no final de semana. Eu estou sujo falando mal lavado, né, porque eu não faço isso, mas deveria, mas vamos lá. Ir mais para a praia, ir mais para Gravatar, estou dando exemplo, o campo. Contato com a natureza é muito bom para crianças com TDAH. Ter um cachorro em casa também é muito bom. Se a criança gosta de cachorro e o pai aceita, o cachorro é um grande aliado, se a criança gosta, porque ele regula a criança brinca com o cachorro. Eu brinco sempre, pego um cachorrinho maior, um labrador para aguentar o TDAH. Aguentar o rojão. Aguentar o rojão, mas cachorro também ajuda bastante. Estou falando coisas que não estão no artigo científico, tá, gente? São aprendizados aí com a experiência no dia a dia. E o pai e a mãe brincar muito com essa criança, conectar, fazer atividades. Ai, esse é um problema sério, eu odeio brincar, sabia? Lá em casa quem brinca é meu marido. Mas você não gosta de brincar de quê? De nada. Nem jogo de tabuleiro? Não. Então leva ele para cozinhar com você. Então, eu sou daquelas que eu posso levar, eu levo ele pra pista, mas eu não sou daquela mãe que anda na pista, entendeu? Eu levo. Mas o que você gosta de fazer? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com minha psicóloga, não tem nada. Hoje em dia, o que eu gosto de fazer é peregrinar, caminhar. Vai viajar com eles?
Eles gostam? Gostam. Então, a gente tem que achar um ponto em comum. Não adianta o pai brincar de boneca quando ele odeia brincar de boneca. Não vai soar natural. E o pior é que minha mãe não gostava de brincar, eu não gosto de brincar, minha avó não gostava de brincar. Eu digo, minha gente, deve ter alguma coisa aí. É assim, eu lembro que quando minha filha era pequena, ela queria brincar de boneca. E eu me forçava a brincar de boneca. Chegou um dia e digo, olha, cara, deu. Mamãe não gosta de brincar de boneca. Vamos achar ponto em comum. Aí a gente descobriu que as duas gostavam de jogo de tabuleiro. E aí a gente começou a jogar jogo, dominó, aí funcionou. Aí quando ela virou adolescente, ela virou na fase maquiagem. E eu não gosto de maquiagem, não sei maquiar. A gente tá até conversando sobre isso hoje. E ela, primer, pre-primer, e mostrando os 1000 vídeos. Eu, filhinha, mamãe tá querendo entrar. Simplifica. Mamãe tá querendo entrar nesse mundo, mas mamãe não consegue. Vamos encontrar. Mas aí, não, minha filha usa coisa que eu não uso. Mas o que eu tô querendo dizer assim, eu tô dando. Isso não é nem para parentalidade. Quem tem que fazer o esforço somos nós, não eles. A gente tem que entrar no mundo deles de alguma forma e achar um ponto de conexão. Aí a gente conversando, ela estava numa fase de horóscopo, de tarô, essas coisas mais esotéricas. Eu, pronto, isso tem a ver com psicologia, bora. Aí ela começou a ver tal astróloga, tal, mapa astral, pronto, a gente achou um ponto em comum. Até hoje ela está morando fora, ela manda para mim videozinhos de coisas assim, porque a gente achou um ponto em comum, onde a gente tinha um ponto de conexão. E agora eu estou com um filho adolescente que eu estou tendo dificuldade, porque ele gosta de jogar videogame, jogo de tiro. Eu não consigo jogar aquele jogo de tiro, eu não consigo. Eu não suporto TV. Aí o que a gente descobriu? Eu tenho problemas. Ele quer fazer culinária, né? Ele quer trabalhar com comida. Até então, né? Que isso muda. Ele quer fazer alguma escola de culinária. Então, cozinha. Então, quando eu vejo que a gente está muito desconectado, Lucas, bora fazer uma receita tal, bora comprar. Então, eu de parte é criar esse vínculo com o filho, que não é só para TDAH, é para qualquer pai, mas para a criança com TDAH, que é uma criança mais sofrida, isso é mais importante ainda. Entendeu? E a gente está chegando perto do fim, tô arrasada, mas eu queria saber alguns dos mitos mais comuns sobre o TDAH que você gostaria de desmistificar. Acho que entra dentro do que a gente já falou, né? Que o TDAH não é falta de vontade, que é o TDAH não é preguiça, preguiça, que não é uma questão de só tentar mais, de só se esforçar mais. O que eu já ouvi, meu marido, pare, só senta e faz o laudo. Eu consigo. Eu só consigo fazer faltando 10 horas para entregar ele. Aí eu sento e faço. Sento 8 horas seguidas na frente do computador, sai o laudo. É assim que funciona. Então, assim, eu brinco assim, que é falta de preguiça, que é falta de boa vontade, que é só uma questão de alimentar. Eu diria que é um... Eu acho que esse, sim, que é algo que a pessoa escolhe ter. Não é isso, entendeu? Não é algo que a pessoa escolhe ter. É verdade. Ela nasce com isso, entendeu? Ela pode escolher piorar ele, não fazendo tratamento, não fazendo terapia, né? Ela pode escolher piorar ele, mas... É verdade. Enfim. Tu poderia compartilhar alguma história de sucesso de pacientes que conseguiram gerenciar bem o TDAH, algo que você viu e que você... Tá. Agora, sem dar nomes, vamos começar. Não, pronto, eu vou compartilhar aqui, mas sem falar o nome. Quando eu comecei a trabalhar lá na escola, tinha uma criança lá que tinha TDAH e dislexia, e foi inclusive com essa criança que eu tive que aprender sobre dislexia, e foi abrir o meu caminho com o transtorno de aprendizagem. E tinha um quadro de ansiedade de TDAH e de dislexia, né? E aí eu acompanhei, né, até onde eu pude no colégio, essa trajetória, fez todas as intervenções, que a Luciana também fez todo esse processo. E foi bem legal que quando esse aluno, vamos dizer assim, né, para não dizer gênero, terminou o colégio, optou por fazer uma faculdade muito alinhado para quem tem TDAH, dislexia, que é publicidade, propaganda, está se formando agora e está cuidando das minhas redes sociais. Olha aí! A gente deu uma volta e eu estou dando isso, mas a gente tem 1000. Eu brinco assim, ter TDAH não significa que você não vai ter sucesso na vida. O problema de uma pessoa com TDAH é se ela vem com prejuízo emocional muito grande, né, ao longo da vida, e se ela não faz o que ela gosta. Esse é o meu ponto. Então, eu digo para os pais, não se estresse com o TDAH. Ele tem que sobreviver à infância e adolescência com um vínculo, com afeto, se sentindo minimamente assim, né, capaz e fazendo o que ele gosta. Então, se seu filho não quer fazer direito, medicina, e ele quer ser youtuber, você vai deixar ele ser youtuber, porque é lá onde eles vão... Deixa eu explicar uma coisa. A pessoa com TDAH, quando ela faz algo que ela gosta,
o cérebro dela vai liberar dopamina, que é exatamente o que faz você engajar, que é o que o remédio também faz. Então, por isso que a pessoa com TDAH, quando ela faz o que ela gosta, ela não tem problema de distração. Ela hiperfoca. Sim. Né? Então, o segredo de uma pessoa com TDAH é ela escolher uma ramo, a área que ela gosta e que ela sinta prazer. E aí, o TDAH não vai atrapalhar ela. Entendeu? Então, e aí a gente tem várias histórias de sucesso. Como agora, todos esses medalhistas nas Olimpíadas com TDAH. A gente tem pessoas assim que a gente vê famosas na história, né? Walt Disney, Spielberg, eu acho que ele era disléxico. Tem várias, a gente vai ver várias histórias. A gente vê muitas pessoas com TDAH na comédia. Vendas, são muito bons em vendas. Muitos pais, meus pacientes, são gerentes gerais, gerentes de venda. Na área artística, seja música, seja artes plásticas, seja teatro, criativa também. Tudo que envolve criatividade, as pessoas com TDAH performam bem. Mas eu brinco assim, que é o que ela gosta de fazer. É isso. E ela vai se encontrar, né? Ela vai se encontrar. Tanto que eu tô com uma filha fazendo música e um filho que quer fazer culinária. Lá em casa nada foi tradicional, mas eu tô tranquila, porque eles têm que fazer o que tudo para a área artística. E a culinária não deixa de ser, né? Eu sou marido de TI, eu sou psicóloga. Mas a culinária é artística. Né? Tem um chefe bem famoso peruano, que é Virgílio, que ele tem um restaurante, acho que é um dos top 3 do mundo, lá no Peru, que é o Central. Ele era mega TDAH na infância. Mega TDAH. E hoje em dia ele se tornou um dos chefes mais renomados do mundo, no hiperfoco dele. E me diz, a última pergunta que eu vou te fazer, que conselho você daria para alguém recém-diagnosticado com TDAH? Leia muito sobre TDAH. Não fique só na mão do médico ou do seu terapeuta. Vá atrás. Assim, você tem que pegar as rédeas. Então, leia. Tem algo que tu indica, algum livro? Eu gosto muito de um autor chamado Russell Barkley. Ele tem vários livros e tem várias entrevistas online em inglês. Algumas traduzidas. Para mim, esse foi o autor que me ensinou a entender o TDAH. Então, eu iria para ele, porque foi o que me ajudou. E tem vários livros dele, você vai achar online. Então, o Barkley, eu diria que é o melhor centro teórico para você ler. Então, leia sobre TDAH, siga vídeo, podcast. Pessoas com TDAH às vezes não gostam de ler, eu já sei disso. Então, tem vídeos, tem vlogs, procure informação. Então, leia sobre o assunto. Tenha uma conversa aberta com as pessoas com quem você convive, para todo mundo entender como você funciona. E ter uma conversa aberta com o seu terapeuta, com o seu médico, sobre como você está, cada estágio da sua vida. Eu acho que tudo isso, eu diria que começa assim. Comece com leitura, vá para o médico já com alguma informação, até para você saber o que falar para o médico, né? O médico vai perguntar, às vezes, tem coisas que você acha que não é importante falar e é importante para fechar o diagnóstico, né? Procure um médico, um neurologista ou psiquiatra. Eu vou falar uma coisa assim, não sei se é ideal ou não, assim, evite um médico que não entenda sobre TDAH. E às vezes, assim, às vezes médico de plano nem sempre dá certo. Não, porque muitas pessoas entram, né? no meu perfil do Instagram. Doutor, eu fui no médico disse que eu não tinha nada, que eu só queria a receita do Ritalina, Então, procure um médico especialista, de plano ou não, mas um médico que você saiba, que entenda sobre TDAH e que trabalhe um diagnóstico de TDAH na tua faixa etária. Mesmo que você invista mais numa consulta inicial para fechar o diagnóstico, é melhor. Não vá para o médico aleatório. Porque às vezes você se prepara emocionalmente, você tem todo o estudo sobre TDAH, e você chega no médico e diz, você só tem ansiedade. E às vezes não é. Você vê o histórico da vida da pessoa, você vê, tá TDAH todinho, mas uma anamnese mal feita em 15 minutos, às vezes não é o suficiente. Tá entendendo? Tô sim. Então, eu acho que procure um bom médico. Faça esse investimento. Porque depois, com o diagnóstico fechado, você pode ir para outro. Mas, assim, para o diagnóstico, né? Eu digo, procure um bom médico, leia sobre o assunto e veja qual vai ser seu suporte. Se vai ser uma terapia, o que você vai precisar para lhe ajudar. Que é importante. Né? Ai, obrigada, viu? Foi demais. Obrigada mesmo. Eu queria que tu falasse suas redes sociais. Para que os nossos ouvintes possam te seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram chamado @TDAH360. Eu vou colocar aqui na descrição. Que começou também organicamente. Pois é, isso é o mais importante. E assim, eu gosto muito do seu perfil do Instagram, porque você traz muita coisa assim do dia a dia de você, né, com relação a eu também sou uma mãe que tem TDAH e meu filho também tem, né? Então eu acho que isso já acolhe.
né? Porque se uma coisa que pessoas com TDAH precisam é de acolhimento. É verdade, de acolhimento. Gente, não esqueçam de curtir esse episódio, de se inscrever no canal. É de extrema importância para a gente que trabalha com isso. Então, assistir um vídeo no YouTube, gostou, curta, compartilhe, envie para os seus familiares, para quem precisa escutar sobre essa fala, né, essa conversa sobre esse transtorno, que é tão importante, que às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto. E também tem o perfil do nosso Instagram, @SigaManuCast, segue lá que a gente sempre dá spoiler, faz enquetes, é bem legal. E até o próximo episódio. Tchau!